Salve galera, tanto das escolas que eu dou aula, são algumas, mas essa aula aqui fala sobre a origem da filosofia, tanto serve para o primeiro ano como para o terceiro ano do ensino médio. Por quê? O terceiro ano é aquela fase final da propedêutica, que no grego significa preparação para as universidades. Relembrar o que se aprendeu, recapitular o que se aprendeu lá no primeiro ano, no segundo ano do ensino médio. E o nosso tema de hoje está relacionado, bem simples, um resumo, porque vídeo, se ficar muito extenso, ninguém gosta. Fica muito curto também, não fica legal. Vou tentar ser o mais breve possível, dar aqui uma sinopse, ou uma síntese sobre a origem da filosofia. Então, quando se fala sobre a origem da filosofia, a palavra, como eu já expliquei, a palavra no grego a palavra filosofia vem do grego, que significa filosofia. O que significa filosofia? Filo é amigo, amizade, amante. E Sofia, conhecimento, né? As pessoas colocam às vezes o nome das filhas de Sofia. Se fosse traduzir, ia chamar sabedoria, vem aqui, quero falar com sabedoria. Entende? Coloca muitas vezes um nome sem saber o verdadeiro significado. Então, qual é o trabalho do filósofo? É questionar, é indagar, é perguntar. Acerca de quê? Acerca de tudo. Uma certa arrogância da própria filosofia, querer saber sobre todas as coisas, sobre todo o conhecimento. E o significa esse saber filosófico, esse termo cunhado pelo matemático e filósofo Pitágoras. Diz a história que um discípulo seu falou assim: tu és mestre, não me chame de mestre, me chamo de um filósofo. Logo, o filósofo é um amante do saber. E você é filósofo? Para muitos autores sim, para outros não. Se eu não estiver enganado, Antônio Gramsci que vai dizer que todos são filósofos, porque todos pensam. E outros vão desconcordar, porque nem todo pensar pressupõe uma reflexão crítica como deve ser. Às vezes, nós consertamos alguns equipamentos, celulares, rádios, por uma questão de autodidata, mas não somos profissionais da área. Então, o aluno não deixa de ser filósofo porque tem um pensar. Alguns mais críticos, outros menos críticos sobre determinado assunto. É um saber sobre o conhecimento, dos pressupostos, do agir, do pensar. Portanto, para uma produção da cidadania, para levar o aluno a uma reflexão crítica do seu próprio eu, da sua própria realidade, do agir e do pensar que o mundo nos cerca. Filosofia surge na Grécia no período compreendido entre o final do século VII a.C. e o início do século VI a.C. Filosofia foi a maneira pela qual os gregos antigos encontraram para explicar o mundo, os fenômenos, os acontecimentos de maneira racional. E aí nós lembramos dos pré-socráticos. Esse termo é usado mais no senso comum, para dizer que os filósofos que vieram antes de Sócrates, mas são filósofos naturalistas. São os filósofos que tentaram compreender a realidade da sua época. E cada um tem um modo de pensar, cada um tem a sua arqué, tá? Cada um tem a sua própria physis. Physis no grego significa natureza. Arqué no grego significa princípio, de onde tudo brota, de onde tudo se origina, de onde tudo nasce. Qual é o princípio da tua arqué? Qual é o princípio da tua existência aqui na Terra? Você poderia dizer, papai e mamãe que me fez. Papai e mamãe viraram o zoinho, nasceu eu. Tá entendendo? Mas para aqueles gregos, naquele exato momento, daquela época, cada um trouxeram uma explicação racional. E o primeiro filósofo a trazer uma explicação racional foi Tales de Mileto. Viemos da água. Quantos por cento de água tem o corpo humano? 80? 90? 70? Tem aula de biologia para você tentar compreender. E aí você consulta as linguagens, tecnologia da própria biologia para você compreender um pouquinho melhor. Então esses filósofos tentaram explicar a realidade da existência das coisas,
da matéria-prima, da matéria primeira, metafísica de Aristóteles, da substância que deram origem a todas as coisas que existem no mundo. Por exemplo, outro exemplo, para Heráclito, tudo é um devir, tudo muda, nada é igual. O mundo todo está em mudança. E ele vai filosofando de uma maneira bem mais simples, que ninguém atravessa o rio duas vezes, sendo ele o mesmo. Né? Ninguém cumprimenta uma pessoa sendo ela a mesma. Né? Tudo é uma constante mudança, que vai gerar um outro conflito com outro filósofo chamado Parmênides. O ser é e o ser não é. Ora, Heráclito, eu não posso estudar aquilo que você disse e depois não é. Aí vem Aristóteles e diz, o ser é, o ser não é, mas pode vir a ser. Então, outro modo de explicar a realidade, bem antes do próprio os filósofos naturalistas, os filósofos da natureza, já existia a mitologia. Os que são mitos? São narrativas repletas de elementos simbólicos, fantasiosos e até mesmo sobrenaturais, que os gregos utilizavam para explicar fatos e fenômenos relativos à realidade que viviam e à própria natureza. Foi Zeus, foi Atenas, foi Hera, foi Afrodite, foi Hera, o deus do amor, entende? Cada foi Hades, todos esses deuses e os semideuses, como, por exemplo, um deles, Hércules, dentro da própria mitologia, uma forma, um meio pelo qual se procurou explicar a realidade e a existência de todas as coisas daquela época. Os mitos tinham como objetivo passar através da oralidade, conhecimento e explicações sobre os fatos que influenciavam o cotidiano dos gregos. E despertava também a curiosidade desse povo sobre assuntos ligados ao desenvolvimento do mundo e da natureza. A mitologia é a área do conhecimento destinada a entender os mitos, suas origens e funções na sociedade. Mito de Platão, alegoria da caverna, o mito da caverna. Cidadãos atenienses que estavam numa caverna e o que eles viam? Apenas sombra da realidade, um de costas para o outro. Qual é como diz, o que Platão queria passar? Um conhecimento dos cidadãos atenienses da sua época, saírem da ignorância, saírem das trevas e vir para a luz. O mundo lá fora é o real. O mundo lá fora representa aquilo que é de verdadeiro. E quando as pessoas ainda estão acorrentadas no mito da caverna, ligados às sombras, aos falsos amigos, às falsas amizades, achando que aquilo é verdadeiro, real e não é. O mundo, muitas vezes, para quando nós olhamos, vemos um recorte da realidade, não a totalidade em si. Mas as explicações mitológicas já não eram mais suficientes. Os gregos já não se contentavam mais com as explicações mitológicas e fantásticas e passaram a buscar o conhecimento racional, explicações que pudessem solucionar as dúvidas e inquietações, não mais através de um transcendental, não mais através de uma explicação fantástica, mística, metafísica, mas agora uma explicação do qual eu vejo, eu sinto, eu provo. E muitos desses filósofos pré-socráticos, ou filósofos da física, ou filósofos da natureza, tentaram explicar essa realidade ao seu modo. O que é importante isso para o aluno? Que ele possa compreender, principalmente, o conhecimento, quase em sua totalidade, do qual nós aprendemos hoje e sabemos, de várias disciplinas, começaram com esses pensadores, também com os medos e persas, também com os egípcios, com outros tipos de civilizações que também já tinham seu próprio modo de filosofar e de pensar. Afinal de contas, a filosofia é uma criação dos gregos, ou os gregos deram qualidade àquilo que era quantidade? Por exemplo, para muitos, o número 1 representa uma abstração da matemática. É um número, mas para Pitágoras é o elemento primordial do qual as demais coisas vieram a existir. Pois bem, as explicações mitológicas deram lugar então à racionalidade como forma de entender o mundo em que vivia. O mito foi muito pouco substituído pela filosofia, mas vivemos muito de mito,
muito de medo. Então, a filosofia originária da Grécia espalhou-se por outras áreas a partir das viagens marítimas, das trocas comerciais e da forma como a política grega se organizou. A maneira como a política grega se organizava também foi importante para a disseminação do conhecimento filosófico e da maneira pela qual as respostas e questionamento passaram a ser encaradas. Quero uma resposta racional, não quero algo mítico ou fantasioso. Não aceito mais esse tipo de explicação. Tem que ter um porquê, tem que ter uma racionalidade, tem que ter um princípio, tem que ter um arqué, tem que ter um elemento natural com quantas coisas vieram. Outros vão dizer, viemos do ar. Né? O outro fala assim, da respiração. Né? Ninguém consegue, né? Ou que é o próprio ar em si. Você consegue respirar? Então o ar é vida. Sem ar não dá para sobreviver. Então ele é o elemento, é a arqué, é o princípio do qual as vidas vieram surgir na Terra, no mundo. Leucipo e Demócrito são atomistas, né? Átomos menores, átomos mais avançados, átomos melhores se juntando, se formando um átomo perfeito e surgindo o ser humano. Pois bem, isso de uma maneira bem simples para vocês entenderem. Então, vários temas da filosofia clássica, por exemplo, a filosofia clássica grega se divide em 3 grandes fases. Períodos pré-socráticos, que é o mais no senso comum como nós conhecemos, são os filósofos naturalistas, filósofos da natureza, que é a fase de desenvolvimento da filosofia, e os principais temas tratados estão ligados à natureza, surgimento do mundo, organização de elementos naturais e do cosmos, o principal nome do período é Tales de Mileto. Então todos tentaram explicar a realidade deste mundo, como que eles apreendem, como que eles captam o conhecimento. Veja que o rádio, a televisão, o celular tem as antenas, tem os micro-ondas, tem os sinais, as ondas curtas, longas, médias, tem, vamos dizer, os satélites, tudo forma como esses aparelhos usam para captar os sinais do mundo. E você, como capta o sinal do mundo? E nós, como nós captamos os sinais do mundo? Nós temos alguns sentidos. E quais são esses 5 sentidos? A visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato. Esses 5 sentidos são os meios pelos quais nós captamos os sinais do mundo e aprendemos e adquirimos tais conhecimentos. Para Platão, para Sócrates, para Aristóteles, o bem é o conhecimento, o mal é a ignorância. Aí eu costumo dizer que quem não ama o conhecimento ou é um Deus ou é um ignorante. Deus com letra minúscula, porque se você é um Deus, você não precisa de conhecimento, você já tem um conhecimento em si. Ok? Então, para nós finalizarmos essa parte aqui, não ficar tão longo o vídeo, nessa introdução, eu costumo dizer, disse Sócrates, sei que nada sei, no oráculo de Delfos, na apologia socrática, em que ele foi condenado pelos cidadãos da aristocracia da época a tomar a cicuta, porque pervertiu o jovem com a sua filosofia de ironia e maêutica, de dialética e o parto das ideias. Não que só que trouxesse algum conhecimento novo, apenas fazer que um aluno pudesse saber que ele nada sabe. Se diz saber, sei que nada sei. Aí eu brinquei com uma frase, eu sei que nada sei, mas eu sei que você não sabe, que eu sei que você diz saber, mas não sabe nada. Nem eu sei, porque se soubesse alguma coisa, saberia também que eu nada sei, afinal de contas o que eu sei não passa de conhecimentos adquiridos. Algodão doce para vocês, espero que tenha gostado da aula, isso possa lhe ajudar. Um abraço e até mais. Fui!